Muito obrigado porque nos deu a oportunidade de poder estarmos aqui juntos para celebrar o seu nome. Amém, meus amados? Vamos estar em pé nesse momento? Vamos fazer uma leitura bíblica. Você que trouxe a sua Bíblia, você pode estar abrindo a mesma na carta aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão conosco nessa noite. Deus possa abençoar a sua vida de uma forma extraordinária. Que você possa retornar para o seu lar debaixo da bênção, debaixo da proteção divina. Romanos capítulo 8, versículo 31. Romanos capítulo 8, versículo 31. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes de todos nos entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, meus amados? Aleluia. Vamos todos dizer o versículo 39, vamos lá. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Amém, meus amados. Louvado seja o nome do Senhor. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Esse amor que é tão grande, esse amor que é indizível. Quando João foi escrever, ele disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não é? Uma maneira inexplicável, uma maneira indizível é o amor com que ele tem nos amado. Amém, meus amados? Então nós podemos agradecer a esse amor nessa noite. Nós podemos agradecer a esse Deus que nos ama, não porque nós fazemos alguma coisa para merecer, mas porque o seu amor é infinito para com todos nós. Amém? Então, feche seus olhos, ore ao Senhor, ore por sua casa, ore por sua vida, ore por uma dificuldade, e eu tenho certeza que Deus dos céus responde às nossas orações. Soberano Deus, Pai Celestial, diante da Tua presença, Senhor, estamos nesta hora para iniciarmos um culto de gratidão ao Senhor, um culto de celebração pelas bênçãos, pela vitória, pelas lutas, Senhor. Pai querido, recebe o nosso cultuar nessa noite. Pai querido, que nós possamos apresentar um culto a Ti com um coração sincero, com um coração desejoso de Te agradar, com um coração desejoso, Senhor, de fazer a Tua vontade. Pai querido, fala conosco através da
cada ministração do louvor, que cada hino entoado nessa noite, Senhor, possa ser uma palavra de refrigério à nossa alma, ao nosso coração. Pai querido, nós queremos nos alimentar também da Tua palavra, Senhor. Pai querido, quando o pregador estiver pregando a Tua palavra, que o Senhor possa encher a nossa vida de gozo, encher a nossa alma, Senhor, de conhecimento do céu, e que nós possamos sair daqui nessa noite, meu Deus, abastecidos pelo poder da Tua palavra, Senhor. Abençoa o irmão que está vindo, abençoa o irmão que já chegou, abençoa aquele que está se aprontando para chegar, ó Pai, aqueles que não puderam vir por motivo de força maior, que o Senhor possa estar, Senhor, ajudando, consolando, ó Deus, em nome de Jesus, com toda sorte de bênção espiritual, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Vamos celebrar ao Senhor, queridos. Glórias ao nome do nosso Deus. Vamos celebrar com alegria o amor do nosso Deus que não se separa de nós, cantando a canção que diz: Jesus, em Tua presença reunimos-nos aqui. O momento onde nós nos reunimos como igreja para adorar o nome do nosso Deus. Vamos cantar com alegria, com toda a gratidão do nosso coração. Jesus, em Tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada e agora brilha, e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer já não separa mais. A luz que outrora apagada e agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos
Glórias ao nosso Deus. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui, temos a liberdade para levantar nossos braços, erguer nossa voz, adorar a Ti, que é o nosso Deus, porque o Senhor nos amou primeiro e queremos responder a esse amor com toda alegria, com todo o nosso coração, porque nós te amamos, Senhor. Obrigado, estamos nós aqui porque sabemos que o Senhor está conosco em todo momento. A Tua presença é constante e o Teu amor é inseparável de nós. Obrigado, Senhor. Glórias a Jesus. Continuando nesse espírito de adoração, de celebração, de gratidão, de alegria, de adoração, vamos continuar cantando sobre Cristo, porque sabemos que Ele vive, que Ele reina entre nós, como diz a canção, porque Ele vive nós podemos crer no amanhã, podemos crer no hoje, porque sabemos que no passado Ele morreu por nós, em nosso lugar. O sacrifício que era para ser nosso foi feito por Ele. Obrigado, Senhor. Nós vamos cantar, começando com o refrão, todos juntos, bem bonito. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Para nos salvar e perdoar, na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu, vivo novo, o Pai está. O
chegar a hora em que a morte enfrentarei, sempre então verei vitória, verei a glória do meu Jesus que vivo está, porque vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E as vozes, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida todos juntos, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus que vive está. Glórias a ti, Senhor. Esse é o nosso Deus que enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. E por causa da sua vida nós temos vida e vida em abundância. Glórias a Jesus. Mais um aplauso bem forte. E por falar em vida, gostaria de cantar, que nós cantássemos aquela canção que se chama Realmente Livre. Se pudesse encontrar não sei se temos aí na nossa pasta de arquivos, a canção que diz Viverei só por ti. A canção que cantamos muito, falando de vida, a vida que o Senhor nos dá através do seu Filho Jesus, através da sua morte e ressurreição. Nós somos vivos, estamos vivos e viveremos para sempre com Ele nas mansões celestiais, junto ao Pai, aos anjos e a todos aqueles que o Senhor levar consigo. Essa é a nossa esperança.
amor é tudo que eu preciso em mim. Me deu asas pra voar. Antes cego, agora tudo posso ver. Fui liberto pelo amor. E eu sou teu. E tu és meu. Por isso eu cantarei. O Filho me libertou. Sou realmente livre. Sou realmente livre. Yeah. O Filho me libertou. Sou realmente livre. Sou realmente livre. Yeah. Teu amor é tudo que eu preciso em mim. Me deu asas pra voar. Antes cego, agora tudo posso ver. Fui liberto pelo amor. Sou teu, e tu
Glórias ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque temos liberdade em Ti. Feche os seus olhos por um instante, enquanto iniciamos a próxima canção. Agradeça a Ele com as suas palavras. Obrigado, Senhor, porque a Tua vida nos trouxe vida, a Tua morte nos trouxe vida, a Tua ressurreição nos trouxe vida. Obrigado pelo plano da redenção cumprido em Ti naquela cruz, a Tua morte vicária por nós. Obrigado, Senhor, que o nosso coração possa sempre se manter contrito e quebrantado diante do Senhor, que nós nunca esqueçamos da importância do Teu sacrifício por nós, da prova deste amor imensurável, porque o Senhor deixou a Sua glória para viver entre nós e nos salvar da condenação eterna, uma vez que creiamos no Teu sacrifício. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Pai, que nós nunca possamos duvidar disto, que essa chama possa sempre se manter acesa em nossos corações, que nós possamos sempre lembrar que o Senhor nos ama, que nem principado, nem potestade pode nos separar do Teu amor. Por isso queremos estar quebrantados diante de Ti. Oh, Jesus, oh, Senhor, recebe nossa adoração, Senhor. Aleluia. Sofrer, participar da Sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do Seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por Seu amor. De graça recebo, por Sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou
palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Vamos cantar mais uma vez esse refrão. Pela cruz Me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. pela cruz me chamou, Gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Boa noite, amados. O texto de Mateus, capítulo 18, o versículo 19, diz bem assim: Em verdade também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Amém? Olha que palavra maravilhosa. Vamos todo mundo ler mais uma vez esse texto? Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Aleluia. Que palavra maravilhosa. Eu quero que você agora, mulher com mulher, você pegue uma pessoa, você pegue uma pessoa que você ainda não tem muita intimidade, porque geralmente a gente quer conhecer, pegar logo aquela que a gente está mais ligada, né? Você vai agora escolher uma pessoa, mulher com mulher e homem com homem. E vocês vão estar agora orando um pelo outro. Vocês vão estar agora abençoando a família um do outro, amém? Você vai estar abençoando, você está ligando agora, vocês vão estar concordando. Nesta hora, Pai querido e amado, a tua igreja se reúne, respaldada na tua palavra, Pai, porque nós cremos que a tua palavra é fiel, cremos que a tua palavra é viva, Senhor. E agora nós estamos aqui reunidos para interceder um pelo outro. Estamos aqui para liberar uma palavra de bênção um para o outro, Senhor. E ligar aqui na terra, Senhor, e concordar aqui na terra. Porque tudo que nós ligarmos aqui na terra será ligado nos céus. Bendito é o teu santo nome. Liberamos uma palavra de bênção, de vitória para esta semana, de conquista, de realizações. Liberamos agora um para o outro palavra de cura, de libertação, de saúde, Pai. Em nome de Jesus, Senhor.
Que essa semana seja uma semana de vitória para cada pessoa, de vitória para cada família. Que o Senhor esteja liberando, Senhor, bênçãos sem medida sobre os teus filhos, sobre a tua igreja, ó Pai. Bendizemos a Ti, Senhor. Louvamos o Teu nome. Oh, Pai maravilhoso. Que tudo que está sendo agora, Pai, profetizado, toda palavra agora que está sendo liberada, Senhor, seja, ó Deus, ligada pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai, no nome de Jesus. Liberamos, Senhor, liberamos a palavra de vitória, portas abertas, realizações, conquistas, cura, libertação, restauração. Que essa semana seja uma semana de conquistas, meu Pai, em todas as áreas, na área financeira, conquistas também no lar, na família. Uma semana de bênção, uma semana de paz, uma semana de harmonia, uma semana de restauração, Senhor, nos lares, uma semana de vitória, Senhor, na vida financeira de cada um, uma semana abençoada. É o que nós liberamos, é o que nós ministramos, é o que nós cremos. Aleluia, glória a Deus, exaltado e glorificado é o nome do Senhor. Nós liberamos esta palavra nesta noite, palavra de vitória. Tudo que nós ligamos aqui na terra está ligado nos céus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aquilo que nós estamos concordando se realizará em nome de Jesus. O nosso Deus é fiel, o nosso Deus é justo, o nosso Deus é verdadeiro. Aleluia. Aleluia. Você pode agora aplaudir o Senhor Jesus, crendo nessa palavra do Senhor, nessa palavra de vitória. Amém. E com certeza, meu amado, minha amada irmã, você vai contar a sua vitória. Amém? Com certeza, porque é a garantia da palavra do Senhor. Vamos continuar nesse ambiente maravilhoso de adoração ao Senhor Jesus com o presbítero Wagner, não é? A graça e a paz. Podeis assentar aí um minutinho. Abram suas Bíblias, por favor. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14. 2 Coríntios. Capítulo 4, versículo 13, irmãos, e 14. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Todos acharam? Amém? Aí sentado mesmo, vamos ler a palavra do Senhor. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Meus irmãos, a Bíblia está cheia de mandamentos acerca de falarmos do Evangelho de Cristo. Todos nós estamos aqui hoje porque alguém falou para nós de Cristo. Alguém nos convidou para estarmos na igreja. Foi os nossos pais, foi o vizinho, foi o cônjuge, foi um amigo, né? E é dever de todo cristão. Então eu não sei falar, eu não sei o que dizer. Se eu creio, eu tenho que anunciar aquilo que eu acredito, né? Quantos creem aqui? Levante a mão. Então, quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, ele diz, eu criei, por isso eu falei. Nós cremos, por isso nós anunciamos, né? Também é um mandamento do Senhor, que nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura. Não é função dos anjos, não é
até que eles queriam, mas não é função deles, é função nossa, anunciar o Evangelho. Então, nós cremos, por isso nós anunciamos. Nós anunciamos porque o Senhor que nos salvou, Ele quer usar a nossa vida para alcançar também outras vidas. Por isso, é nosso dever. Não é difícil, irmão. Quando a gente não sabe muita coisa, não precisa saber teologia, um versículo só. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Às vezes você fala isso para uma pessoa, essa palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa, que é mais cortante que uma espada de 2 gumes, que penetra a alma a ponto de dividi-la. Ela chega no coração da pessoa e aquilo mexe com as entranhas, com o interior, e aquilo vai produzir uma transformação de vida. Eu ouvi uma palavra, aquilo mexeu comigo, eu quero ouvir mais dessa palavra. Então não se preocupe de saber grandes textos, não se preocupe que eu preciso fazer um curso de evangelismo. Não, meu irmão, diga que Jesus ama a pessoa. E às vezes isso vai ser suficiente para ela se converter. Às vezes isso vai ser suficiente para que ela possa ter os seus olhos abertos para o mundo espiritual. Porque a Bíblia fala lá em Efésios que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas o Senhor, através do seu Espírito, nos ressuscitou, né? Ele abriu os nossos olhos. Lembra como Paulo, quando ele está ali no caminho de Emaús, que ele tem o encontro com o Senhor, ele fica cego, né? E as escamas, depois que ele recebe a oração, caem dos seus olhos. É assim que nós estamos, irmãos, quando nós não conhecemos a verdade. Os nossos olhos espirituais estão fechados. E quando a palavra do Senhor, ela é anunciada, ela é poderosa, não porque o Natanael falou, o José Maria, ou qualquer um, mas porque ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra do nosso Deus, e é essa palavra que transforma, é essa palavra que muda, é essa palavra que restaura, é essa palavra que convence o homem da verdade, da justiça e do juízo. Não somos nós, com nossa capacidade intelectual, que podemos convencer alguém. Isso é função do Espírito Santo de Deus. Mas nós anunciamos a palavra. E aqueles que abrirem o seu coração para esta verdade, receberão a remissão dos pecados. Amém? Glória a Deus. Então, é nosso dever, nós temos aprendido aqui a anunciar, convidar, e falar de Cristo. Então não fique preocupado se você sabe falar muito, eu tenho certeza que sabe o suficiente, porque você creu, por isso nós falamos. Amém, irmãos? Eu gostaria de perguntar se tem alguém que nos visita esta noite, alguém que está vindo aqui a primeira vez, por favor levante sua mão para a igreja conhecê-lo ou conhecê-la. Alguém que está conosco pela primeira vez. Amém. Glória a Deus pelos irmãos que saíram das suas casas, mesmo na chuva, né? Nós chegamos aqui, eu e a pastora estava chovendo muito ainda, chovendo forte. Mas os irmãos superaram essa barreira, estão aqui para adorar o Senhor, para glorificar o seu nome, tá? Também não sei se os que não vieram foi por causa da chuva, tem outros motivos também, mas eu sei que vocês estão aqui apesar disso. Glória a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui cultuando ao Senhor, que possam ser edificados ainda mais esta noite, porque eu tenho certeza que já tem sido pelos louvores, a oração aqui ministrada. Amém? Alguém completou aniversário essa semana? Teve alguém aqui que ficou um ano mais velhinho? Só o Davi Rocha. Cadê o Davi Rocha? Davi, filho. Ei, Davi Rocha. O Davi está concentrado ali. Cadê o Davi? Davi. Vem cá, papai. Nós vamos orar por você, que você completou o ano essa semana. Mas está bonito. Cuidado.
O Davi, meu filho, completou 7 anos. Mas tá lindo, não tá, gente? Que dia foi seu aniversário, filho? Dia 23. Glória a Deus. No dia do aniversário dele, o Davi ganhou uma Bíblia de presente do papai, não foi, Davi? Sua Bíblia está ali? E agora ele já lê a Bíblia dele. Você pode falar um versículo para a gente? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23, versículo 1. Glória a Deus. Que o Senhor te conserve em seus caminhos, meu filho. Tá bom? Guarde você, lhe proteja de todo mal. E lhe dê muitos e muitos anos de vida, todos contados na sua presença. Tá bom? Vai lá. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Deus abençoe a todos. Boa noite, irmãos. Dando prosseguimento aqui, vamos dar os avisos da semana. A partir desse mês de junho, né, estamos encerrando o mês de maio, nós vamos voltar a ter uma programação de orações, aquelas orações de 3 em 3 horas. Vai iniciar a partir de junho, tá, irmãos? Então, a partir do dia 1º de junho, né, os irmãos vão poder estar voltando àquele momento que nós tivemos algum tempo atrás, esse ano ainda, né, das orações de 3 em 3 horas, né, de você escolher ali um período do dia, dentro do calendário, né, a cada 3 horas você escolhe aí um período para você estar orando, tá? De acordo com o seu tempo, com a sua disponibilidade. O importante é você tirar um tempo, né, nós tirarmos um tempo. Né? Eu sei que o nosso dia a dia é corrido, principalmente quem lidera as famílias, né, os pais, as mães, os próprios adolescentes, crianças têm as suas tarefas também, mas a gente pode se programar, se organizar e tirar um tempinho para poder fazer isso, né? Isso a partir do dia 1º de junho, né, Natanael? A partir do dia 1º de junho. Então, eu acho que é esse próximo fim de semana, se eu não me engano, tá? Só você olha lá no calendário que vai dar certinho. Então, durante a semana nós temos as programações rotineiras, né? Na quarta-feira temos a nossa reunião de oração aqui na igreja, às 19h30, tá? Das 19h30 às 20h30. Então, quem ainda não veio, quem ainda não pôde vir, ou quem ainda nunca participou desta reunião, né? A gente tira essa 1 horinha para estar na quarta-feira aqui, toda quarta-feira, tá? Uma reunião focada na oração, tá? O nosso foco é a oração. Na quinta-feira, reunião das mulheres, quinta-feira, né? Reunião das mulheres às 18 horas, tá? Aqui no templo também, a oração somente das mulheres. Na sexta, grupo Mais Um para Cristo, né? Que é o nosso grupo de jovens da igreja, na casa do pastor Marcelo. Tá? Toda sexta-feira se reúne lá. Então, quem tiver o seu filho e puder enviar para lá. Ele não está presente hoje, ele poderia dar mais informações, mas também tem uma outra reunião que acontece aqui no Nova Olinda, né? Mas a gente pode tirar essas dúvidas pessoalmente, pelo WhatsApp, tá, irmãos? Sobre essa reunião que está acontecendo, que é algo recente, tá? Mas o grupo maior se reúne lá no bairro da Coab, Saudade 1, né? O grupo Mais Um para Cristo. E aos domingos, né, a nossa reunião de celebração, 18h30. Então, que nós possamos estar também todo domingo, tá, irmãos? Né, eu sei que às vezes chove no horário de vir, mas a gente faz sempre aquele convite para os irmãos puderem fazer aquele esforço de estar chegando, né, bem no horário, no começo do culto, participando dos primeiros louvores, das primeiras orações. É muito bom, né, quando a igreja está cheia assim no começo, né, o culto a gente se reúne com mais alegria, né, vendo mais irmãos presentes, tá? Então, fica o incentivo, né, para a gente procurar chegar sempre às 18h30 para o nosso culto do domingo, tá? Nós vamos agora recolher os dízimos e ofertas. Peço que vocês se levantem, por gentileza. Quem tiver o seu dízimo e oferta pode
Assim que eu finalizar a oração, ainda não, sei que estão todos ansiosos. Assim que eu finalizar a oração, vocês podem estar trazendo aqui com o nosso presbítero Elcio. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graça, nós te agradecemos, nós te bendizemos por estarmos aqui, porque podemos em comunidade te louvar, te engrandecer, falar e aprender sobre os teus grandes feitos pelo teu amor. Nesse momento, eu te peço a tua bênção pela vida financeira de cada irmão desta igreja, pelos seus familiares, que o Senhor estenda a tua mão provedora, trazendo abastecimento, trazendo trabalhos, rendimentos, para que todos os irmãos possam ter condições de estar dizimando, estar ofertando e contribuindo para o crescimento da tua obra aqui nesta comunidade. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, a vida financeira, a vida como um todo de cada irmão dessa igreja, e que todas essas finanças que aqui chegam realmente possam ser úteis para o teu reino nessa terra, que a nossa igreja possa dar a sua contribuição através das finanças que são providências do Senhor para nossas vidas. Nós te agradecemos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Os irmãos podem vir, tá? E aí, enquanto os irmãos vêm, as crianças já podem se preparando para ir para as suas salas com as suas professoras, tá? Então, você vem deixando a oferta e já encaminha a sua criança lá para a sala da escola bíblica. Glória a Deus. Eu convido os irmãos, novamente, a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, o apóstolo, capítulo 1. Evangelho. A gente fala de João, mas é de Jesus. Mas é de João que é o costume, né? João, os que encontrarem, por favor, se coloquem de pé, para que nós leiamos o texto bíblico. João. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor, a gente vai ler até o versículo 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra a luz. Amém? Podeis assentar. João não começa o seu evangelho com a genealogia de Jesus, como Mateus e Lucas. Isso porque o propósito de João é apresentar Jesus como Deus. Os milagres, as passagens que João separa no seu evangelho têm um propósito: apresentar Jesus como Deus. Então, ele traz algumas verdades e ele inicia o seu texto para refutar uma doutrina que estava sendo levantada
ainda no primeiro século. O Evangelho de João é o último a ser escrito com esse propósito: apresentar Jesus como Deus. Até hoje, algumas religiões creem em Jesus, mas não o enxergam como Deus. Estava se levantando isso também naquela época. E para refutar essa ideia, para refutar essa doutrina, para colocar por terra esse pensamento, João então escreve o seu Evangelho. Alguns diziam que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Salvador do mundo, mas ele não poderia ser Deus, porque como é que um Deus pode ser morto? Era inadmissível pensar que um Deus todo-poderoso poderia morrer por mãos humanas. Isso não entrava na cabeça de alguns, e eles tentavam então criar filosofias para justificar essa morte de Cristo e colocavam ele como um ser superior, mas não como um Deus. E essa doutrina, essa heresia foi sendo levantada, e João, para refutar essa ideia, ele escreve o seu Evangelho. No terceiro século ainda isso volta com o arianismo, que eles colocavam que Jesus era o Salvador do mundo, que ele era o Filho de Deus, mas que ele havia sido criado. É refutada novamente, mas ela ainda é atual hoje. Para vocês terem ideia, os testemunhos de Jeová creem, e eu fiz questão de pesquisar, né? Eles creem que Jesus é o Salvador, eles creem que Jesus é o Filho de Deus, mas eles não creem que Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Está lá na página do Testemunho de Jeová. E eles estão aí anunciando isso, pregando nas casas, né, de porta em porta. E João então refuta essa ideia. E muitas religiões creem em Jesus. Nós vemos, por exemplo, os muçulmanos creem em Jesus. Assim como o judeu não messiânico creem que Jesus foi um profeta. Não tem como apagar a história de Cristo. Não é só a Bíblia que trata acerca disso. Há evidências históricas, há historiadores, outros livros que citam os acontecimentos acerca de Jesus. Não tem como anular, não tem como passar a borracha. Não tem como dizer que é uma invenção, não tem como você simplesmente, só está na Bíblia. Não, não só está na Bíblia. Tem outros livros, mas para nós a Bíblia é suficiente e eficiente, não precisa de ser complementada. Mas outras religiões creem em Jesus, mas creem que ele é um profeta, que ele é um ser superior. Eles não conseguem admitir como um Deus poderia ser morto. E no primeiro século começaram a levantar isso, essas falsas religiões acerca, e ainda vem, né? Como eu disse até hoje, acerca da divindade de Cristo, acerca da essência de Jesus. Não, ele não pode. Não, ele se tornou. Não, Deus ele escolheu. E João começa o seu evangelho e ele arrebenta com toda essa ideia. Ele desfaz toda essa doutrina que, apesar de existir até hoje, não é verdadeira. Porque eles não conseguiam aceitar, na sua visão do que é ser um Deus, como que Deus pode morrer. Como assim? Um Deus todo-poderoso criou todas as coisas, como é que ele pode morrer? Como é que homens que são fracos, não têm um poder infinito, podem matar um Deus? E essa ideia era inconcebível. Então, como isso não entrava na cabeça deles, Jesus pode até ser o Filho de Deus, mas ele não é o Deus Todo-Poderoso. E João diz, não, isso não é verdade. Jesus é a essência de todas as coisas. E em primeiro lugar, ele combate isso no versículo 1, ele diz que o verbo ele é eterno. No princípio era o verbo.
No princípio, a referir-se ao logos, que é a palavra verbo no grego, João recua antes de todas as coisas. Quando tudo começou, o verbo já existia. No princípio era o verbo. Quando todas as coisas foram criadas, no começo da criação, o verbo já existia. Mas por que ele traz a palavra verbo aqui? Todos nós sabemos o que o verbo significa, uma ação, não é isso? Para mostrar que no início de tudo existia uma ação. Deus, Jesus Cristo, já existia. Ele é antes de tudo. Ele não foi criado. Ele não teve um início como nós tivemos, como muitos dizem, que Deus foi criado como todas as coisas, como um ser superior. Ele não foi criado como os anjos, ele já existia. No princípio era o verbo. Ele já estava lá, ele não foi criado. Ele não é alguém que teve um início como as outras coisas tiveram. Em segundo lugar, nós vemos no texto lido, o verbo é uma pessoa igual ao Pai em essência. O verbo estava com Deus, ainda no versículo 1. Ele estava no princípio com Deus, antes da criação do universo, na eternidade, o verbo desfrutava plena comunhão com o Pai. A expressão escrita aqui, estava com Deus, traz a ideia de face a face com Deus. Deus Pai e o Verbo, Jesus Cristo, embora sejam duas pessoas, estão unidos por inseparável união. A preposição pros, no grego, quando usada nesse contexto, significa familiaridade. O Verbo e Deus Pai existem face a face, compartilhando a mesma intimidade e propósito. Ao mesmo tempo que o verbo é distinto de Deus, ele é igual a Deus, pois é da mesma substância. O verbo conhecia o Pai, era igual ao Pai, embora distinto, e tinha com ele profunda comunhão. Portanto, o verbo não é uma energia cósmica, como algumas religiões trazem até hoje, mas uma pessoa. O verbo é Jesus e compartilha da mesma natureza do ser de Deus. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nós aprendemos em terceiro lugar que o verbo era Deus. Não é meramente um anjo criado ou um ser inferior a Deus, investido de poder, como que eu vou criar alguém aqui para chamar de filho, e eu vou colocar um poder menor que o meu. A Bíblia fala no versículo 1 ainda, o verbo era Deus. Ele não se torna Deus, ele não passa a ser Deus, ele não conquista ou faz algo quando que morre na cruz para se tornar, para ter esse direito. Ele não se torna filho ou Deus lá no batismo de João, quando Deus fala para ele, eis o meu filho amado, ao quem tenho grande prazer. Não, aquilo só é uma revelação para os homens de quem era Jesus, mas Jesus sabia quem ele era. Ele não passa a existir quando todas as coisas são criadas. Jesus é Deus, e João deixa isso claro. Ele começa o seu evangelho colocando isso sem que haja qualquer questionamento, nenhuma dúvida. O verbo era Deus. Ele já existia. Antes de tudo, ele não se torna, ele não passa a ser, ele não começa. Jesus não tem um início. Jesus não começa como todas as coisas. Ele era. Antes de tudo começar, antes de tudo existir, ele era. Ele não se torna, ele era Deus. Não é isso que o versículo 1 diz? Ele era Deus. Antes de todas as coisas, ele era Deus. O verbo era Deus. Não é meramente um anjo. Não. Ele existia antes de todas as coisas. Ele é divino. João abre o seu evangelho fazendo uma afirmação categórica da divindade do verbo. Jesus não é apenas
um mestre moral, não é apenas um profeta reconhecido em todas as religiões. Jesus não é simplesmente um ser superior. Não, Jesus é Deus. Isso precisa ficar firmado em nossos corações. Não pode haver dúvidas entre nós acerca da divindade de Jesus. Jesus é Deus, Ele não se torna Deus, Ele não faz algo para conseguir isso, Ele é. Esse é o nosso Jesus. Mas mais, João diz que o Verbo era Deus, e Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Meus irmãos, isso é muito interessante. Porque quando nós lemos o livro de Gênesis, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e disse Deus, que haja separação entre terra e o firmamento e as águas, e Deus foi criando todas as coisas. Nós não vemos a figura de Jesus ali. Parece que Deus cria todas as coisas, mas onde Jesus está? E João traz esta revelação. Ele abre o entendimento acerca de detalhes da criação que nós não tínhamos. Que se nós lermos somente o livro de Gênesis, parece despercebido ou nos oculta aos olhos o entendimento, e isso é dado ao apóstolo, revelado através da sua palavra. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Meus irmãos, aqui traz a ideia que Deus mandou fazer e Jesus foi lá e fez tudo. Cristo criou todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Olha como isso é grande, irmãos. Toda a criação tem a digital do nosso Salvador. Todas as coisas que foram feitas por intermédio de Jesus Cristo. Todas as coisas que existem foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Foi através de Cristo Jesus que todas as coisas passaram a existir. Nada do que foi feito existiria sem Cristo Jesus. Mas tem mais, irmãos. O Verbo é autoexistente. Ele diz aqui no versículo 4, a vida estava nele e era a luz dos homens. Versículo 4. Todos os seres que existem no universo foram criados, por isso não tem vida em si mesmo. Ninguém tem vida em si mesmo, irmãos. Ninguém pode começar a existir. Deus é que nos dá a vida, e essa vida vem através de Jesus Cristo. A vida estava em quem? Nele, em Jesus. Jesus deu vida a todas as coisas. Através de Jesus Cristo, todas as coisas tiveram vida. Através dele, todas as coisas passaram a existir. Só Deus, irmãos, é autoexistente. O Verbo não recebeu vida, ele não foi criado como homem, como os anjos, como os animais, ele não recebeu o sopro de vida, pelo contrário, ele é esta vida, a vida que está em nós, ele que deu a vida ao mundo, porque Jesus tem a vida e somente ele pode dar. Não é isso que ele diz para a mulher samaritana, quando ele está diante dela, ele diz: se souberes quem te pede água, pedirias a mim, eu te darei a água da vida. Só Jesus pode dar a vida, só Jesus tem a vida, só Jesus desde o início até hoje pode nos dar a vida e a vida eterna. Todas as coisas existem porque Jesus deu. E aqui, irmãos, nós aprendemos algo. Deus é autoexistente, por isso
nós não podemos ser orgulhosos. Por isso o homem não pode dizer eu faço, eu isso, eu aquilo. Por isso não há eu dentro do Evangelho de Cristo, porque nós não temos controle sobre a nossa vida. Tiago diz, se nós formos fazer uma viagem, nós temos que dizer assim, se o Senhor permitir, assim farei. Se o Senhor, porque irmãos, tem coisas que nós não temos domínio, mas só Deus pode dizer eu sou, pastora Vera. Tanto que quando Deus aparece a Moisés na sarça ardente, e ele se revela ali, e ele diz que vai libertar o povo, porque chegou a hora, o clamor chegou até o Senhor, e ele vai libertar o povo do Egito. Moisés pergunta para Deus, e o que eu vou dizer quando me perguntarem quem me enviou? Aí Deus responde assim a Moisés, eu sou o que sou, disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós outros. O eu sou quer dizer, aquele que não precisa de fonte externa para existir, aquele que não precisa de algo para estar completo, para estar feliz. Deus não nos criou para que completasse a sua alegria. Jesus não precisa da nossa adoração para ficar feliz. Ele é autoexistente. Ele não precisa de fonte externa para existir. Ele não precisa estar em determinada temperatura. Ele não precisa de água, de comida. Ele não precisa de nada disso para que ele exista. Ele existe porque ele é a fonte da vida. Ele existe porque ele é a essência de todas as coisas. Ele existe porque é através dele que todas as coisas foram criadas e só temos vida nele, em Cristo Jesus. Ele é autoexistente. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e ele deu vida a todas as coisas. Jesus é o Todo-Poderoso. Jesus é o único que pode dizer, eu sou. Irmãos, como isso é grande, como isso é poderoso. Às vezes nós pensamos que Jesus é um coitadinho e entra na nossa cabeça a ideia de que Jesus morreu porque não tinha condições de enfrentar os exércitos. Quando Pedro tira sua espada e corta a orelha de um soldado, ele disse, se eu quisesse eu chamaria 12 legiões de anjos para me defender. Eu tenho poder para me defender, João. Vocês não estão entendendo o propósito. E aquelas religiões, as pessoas que não entenderam o que Jesus veio fazer, porque eles esperavam, e o judeu, por exemplo, eles esperavam que viesse um rei guerreiro, um rei que libertasse da opressão romana, um rei que fosse um rei, como a Bíblia dizia que a semente de Davi, do seu descendente viria o Messias. Eles tinham a esperança de que fosse um rei libertador, mas eles não entenderam a mensagem de Isaías e de outros profetas, que Cristo viria como um servo sofredor, para satisfazer a santidade de Deus, porque o homem pecou, e ele rompe a sua aliança com Deus, por causa do pecado, e a santidade de Deus agora exige que um homem morresse para que se reconciliasse a Deus. Só que nenhum homem poderia fazer isso, porque nós pecamos em pensamento, nós pecamos, irmãos, de tantas maneiras. Nós somos pecadores e nós não passaríamos, né? Porque Davi diz, em pecado eu fui gerado, em iniquidade eu fui concebido. Nós já nascemos em pecado, nós temos a natureza do Adão lá, do pecado, para fazer aquilo que é errado. Nós temos a inclinação já, imagina uma árvore assim, inclinada, mas ela não é inclinada para fazer o que é certo, ela é inclinada para fazer o que é errado. É ou não é, irmãos? Não tem dificuldade para fazer o que é errado. Claro, algumas coisas
até que passam assim, mais fáceis, mas é muito mais difícil fazer o que é correto do que o que é errado. O errado basta a gente deixar ir, levar, sair caminhando, não tem trabalho, irmãos. Não precisa de esforço para viver uma vida dissoluta de pecado. O mundo conspira para isso. A nossa natureza é inclinada para isso. Nós temos essa envergadura para este lado. E o homem peca. E ele se afasta de Deus. E a exigência de Deus para que o homem se aproximasse dele era que o inocente morresse. Mas aceitava-se, e já como sombra daquilo que viria, o sacrifício de animais. Porque quando se sacrificava os animais, eu não sei se os irmãos têm ideia, mas existiam vários tipos de sacrifícios no templo, de ofertas, de gratidão. Para perdão de pecado teria que ser com sangue de animais, mas existiam ofertas também de alimentos, né, que não era para remissão de pecados, mas para remissão de pecados era necessário que morresse um animal. E como é que fazia? Você levava um animal sem defeito, estava estabelecido na lei como é que deveria ser, e chegava lá para o sacerdote, e ele olhava, examinava aquele animal sem defeito, nós vamos sacrificá-lo. E você colocava aqui a mão sobre o animal, como que transferindo o seu pecado. E aquele animal era imolado, né? Ele era sacrificado na sua frente, e o sangue era aspergido sobre o altar e sobre você. E você via aquele animal sendo morto, e você entendia, era para eu morrer por causa dos meus pecados, mas o Senhor está aceitando o sacrifício deste animal no meu lugar. Mas não foram os animais que pecaram, foi um homem. E nem todos os animais da terra poderiam apagar essa culpa. E Cristo, então, se desfaz da sua glória. Imagina, o Criador de todas as coisas, aquele que é a fonte da vida, aquele que estava com Deus desde o início, aquele que não tem o início da criação. Mas, antes de tudo, irmãos, é difícil até entender. Antes do tempo começar, na eternidade, antes das coisas serem criadas, Deus já existia, Jesus já existia, já era completo em si mesmo, não precisava de nada para existir, não precisava de nenhuma das coisas que foram criadas para que se satisfazesse, não, Ele é autossuficiente, Ele é a fonte de tudo, Ele é a vida verdadeira, Ele se desfaz da sua glória, Ele se desfaz do seu poder, da sua majestade, e se manifesta em carne, para desfazer as obras de Satanás. Então, Ele vem para o mundo de forma natural e também sobrenatural, porque Ele entra na terra como todos os homens entram, através de uma mulher, mas não através de uma relação sexual, porque o Espírito concebeu em Maria, e Ele se manifesta em carne, Ele passa, sente o que nós sentimos, Ele é tentado pelo diabo, Ele passa frio, Ele sente necessidade de comer, aquilo que o nosso corpo tem, Ele passa, e Ele vence o diabo, e Ele, se desfazendo de tudo isso, Ele é humilhado, e Ele morre. E morre por quê, irmãos? Ele morre de forma substitutiva, Ele morre no nosso lugar, Ele morre para que nós tivéssemos vida. A morte de Cristo não é um fracasso, como aqueles que não entendem a sua divindade pensam ser. A morte de Cristo é a nossa vitória, a morte de Cristo é a nossa maior conquista, a morte de Cristo é que nos livra da condenação vindoura, a morte de Cristo é o que nos reconcilia com o Pai, é pela sua morte que somos regenerados, é pela sua morte que temos acesso a Deus, é pela sua morte que somos salvos.
Salvos de quê, Natanael? Da condenação eterna. Porque a Bíblia diz no versículo 5: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. As trevas não prevalecerão contra a luz. Onde ela chega, ela espanta as trevas. A luz desmascara e dissipa as trevas, o pecado, a escuridão. Quando Cristo chega até você, quando entendemos a obra de Cristo, Ele tira a escuridão da nossa vida, Ele desfaz as trevas, Ele traz a verdadeira luz, Ele tira as escamas dos nossos olhos, tira a condenação, desfaz toda a obra maligna, porque onde Cristo chega, a liberdade, as trevas tem que sair, o mal tem que bater em retirada, Satanás tem que sair correndo, porque Jesus é a verdadeira luz que dissipa as trevas. Não há outro caminho para chegarmos até Deus, não há outra forma, não há outro meio, não há atalho, não há José, tampouco Maria, não há religião, é Cristo Jesus que nos conduz a Deus e que desfaz as obras do maligno em nossas vidas. É Cristo Jesus que nos leva para a verdadeira luz. Aleluia. A luz dissipa as trevas. O mundo está em trevas porque o diabo cegou o entendimento dos incrédulos. Mas onde Jesus se manifesta, salvando vidas, as vendas dos olhos são arrancadas e os cativos são transladados do império das trevas para o reino da luz, para o reino de Cristo Jesus. Cristo morreu, irmãos, não foi por um fracasso, Ele foi morto antes da fundação do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No plano eterno de Deus, Jesus teria que morrer, porque infelizmente o homem pecaria, e Deus não é pego de surpresa, Deus não fica surpreendido com o que acontece, Ele conhece a história, Ele é autor da história, Ele que criou todas as coisas, e Cristo morre, não como um fracasso, mas como uma vitória. Cristo morre, irmãos, porque Deus nos ama e não queria que nós fôssemos condenados eternamente. Há uma condenação terrível para todos aqueles que permanecem em seus pecados. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Diz mais: a alma que pecar, essa morrerá. E todos nós pecamos. Contudo, quando nós olhamos para Jesus e o recebemos como nosso Salvador, essa condenação é cancelada, porque o justo morreu pelo injusto. Por isso, irmãos, não tenho orgulho no Evangelho, não é o que eu fiz, não é o que eu faço, não é o que eu farei. Deus não me ama mais porque eu faço isso, ou me ama menos porque eu faço aquilo, porque Deus é imutável, o seu amor é infinito. Ele nos ama, irmão, apesar do nosso pecado, Ele nos ama apesar das nossas falhas, Ele nos ama apesar dos nossos defeitos, Ele nos ama apesar de qualquer imperfeição nossa, Ele nos ama, mas para que nós tenhamos a salvação, não basta somente o amor, nós precisamos crer na obra de Jesus. E qual é essa obra, Natanael? Cristo se manifestou em carne para desfazer as obras do maligno. Quando Jesus morreu, Ele é colocado naquela cruz. Jesus fala, conversando com Nicodemos, Ele diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Quando aquele povo que saiu do Egito, eles estão caminhando ali sobre a proteção do Senhor, uma nuvem de dia, e à noite aquela tocha, porque os irmãos sabem que o deserto é muito quente de dia e à noite são temperaturas extremas, e à noite é muito frio.
E aí aquela coluna de fogo à noite ia guiando o povo no deserto. O maná do Senhor, a água que saía da rocha, o milagre de se abrir o mar para eles passarem e os seus inimigos serem destruídos quando o mar se fechou. E Jesus está conduzindo o povo no deserto. Nós vemos a bênção de Deus sobre o homem, quando Ele conduz o homem guardando, livrando de todo mal. Mas eles estão ali murmurando. Alguns começam a murmurar, a reclamar, a dizer que queriam voltar para o Egito, e ali o Egito representa o mundo. Quando o negócio não, era tão bom o alho que a gente comia lá, as cebolas. Trabalho escravo, irmãos, que é isso que Satanás faz. Trabalho escravo. Você pensa que é livre, mas você é escravo. Você não consegue deixar. Por quê? Quer saber se você é livre de algo? Deixa de fazê-lo. Fala para quem bebe todo dia ou todo final de semana. Fica sem beber 2 meses. Não consegue. Porque fuma. Fica sem fumar aí 1 semana. Não consegue. Não é livre. Não tem domínio. Não consegue fazer. Tem que fazer aquilo. É escravo daquilo. Do pecado, do vício. E Jesus, então, o povo começa a murmurar e Deus começa a mandar serpentes. E essas serpentes começam a picar aquelas pessoas que murmuravam. E essas pessoas que eram picadas por essas serpentes, elas começam a morrer. Jimmy, elas começam a morrer. E o povo se desespera com aquilo e vão até Moisés. Moisés, o povo está morrendo, e agora o que a gente faz para o povo parar de morrer? Aí Moisés consulta o Senhor, e aí o Senhor diz, faz uma serpente e coloca ela numa estaca e a levanta. E aqueles que entenderem, que murmurarem, olharem para essa serpente, entenderam que erraram, entendendo que vão morrer porque tem o veneno no seu sangue, e olharem, vão viver. E eles começam a olhar para aquela serpente, tendo a esperança de que, apesar de o veneno estar em seus corpos, e aquilo fará com que eles morram, eles olham crendo que esse olhar será suficiente para tirar o efeito do antídoto do veneno, e eles começam a viver. E Jesus explica isso lá, olha, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, quando ele está conversando com Nicodemos, o Filho do Homem precisa ser levantado. O que é aqui, irmãos? Todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Não há um bom, não há um sequer, não há um que busque a Deus. Não há, não é por mérito, não é pelaquilo que nós fazemos, mas é crendo. E Cristo morre. E por que Ele morre, irmãos? Ele morre porque era para eu e você estarmos naquela cruz. Mas Cristo se coloca em nosso lugar, de forma substitutiva, desfaz de toda a sua glória, de todo o seu poder, de toda a majestade. E aí nós entendemos agora porque Deus amou o mundo de tal maneira não dá para mensurar, não dá para explicar, não existem adjetivos, não existem comparações que nós podemos fazer, é uma maneira tão grande. Ele se desfaz da sua glória, Ele não deixa de ser Deus, Ele não perde a sua essência divina, mas Ele vem e morre em nosso lugar. Aquela cruz era para estarmos lá, e Ele recebe os nossos pecados, quando Ele diz, Deus meu, por que me abandonaste? Ele está recebendo o seu e o meu pecado. Ele se faz maldição por nós, é isso que Isaías diz. Ele recebe a culpa. E é como que se Deus virasse o rosto para Jesus, porque Deus não pode contemplar o pecado. E Cristo morre com a sua e a minha culpa. Ele morre, mas Ele não está morto. Ele ressuscita.
Ele está vivo. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Todos esses outros deuses dessas outras religiões estão nos seus túmulos, mas Cristo vive, reina e reinará, e dá vida àqueles que nele creem. O seu Deus, o meu Deus, Ele não está morto. O autor da vida, aquele que deu vida no início a todas as coisas, continua oferecendo a mim e a você a vida. Mas Natanael, eu estou vivo. Mas agora Ele diz a vida eterna. A vida eterna, irmãos. E o que é a morte eterna? É ir para o inferno. Ir para o inferno e passar a eternidade lá, longe da presença de Deus. Isso é algo terrível. Quando nós olhamos para Jesus e o recebemos como nosso Salvador, essa condenação é cancelada, porque Cristo morreu em nosso lugar. Como nosso substituto, Ele sofreu a penalidade que nós deveríamos sofrer. Ele morreu em nosso lugar e agora estamos livres da condenação. Deus amou o mundo não para que toda a humanidade fosse finalmente salva. Ele amou o mundo e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O seu amor é oferecido a todas as pessoas, livremente, plenamente, gratuitamente, mas unicamente através da redenção que há em Cristo Jesus. João 14:6 diz, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outra maneira de chegar até Deus, somente através de Cristo, crendo na sua morte, na sua ressurreição. Entendendo, irmãos, que Jesus não é um coitadinho não, Jesus é Deus, foi Ele que criou tudo isso aí que nós vemos, micro, macro, o universo, a terra. Tudo que tem vida foi criado por Ele. O homem criou aquilo que não tem vida, né? As construções, recebendo a inteligência de Deus, mas tudo que tem vida foi criado por Ele. Ele é a fonte da vida, a fonte inesgotável, e Ele continua oferecendo, através da sua morte, a nossa vida. A morte de Jesus é o maior da oferta, é o maior das misericórdias, é a salvação que há na sua morte. E se a morte de Cristo, irmãos, é a maior e a sua salvação é o maior dos milagres, o maior da culpa é rejeitá-la. A maior culpa é dizer, eu não preciso, eu faço sozinho, eu consigo. Ninguém pode dizer isso, irmãos, porque se Deus cortar o fiozinho da sua vida aí, não tem nada que você possa fazer para manter-se vivo. Nós temos projetos, sonhos, nós planejamos a nossa vida, a nossa velhice, mas nós não sabemos se amanhã existiremos. Recentemente, faleceu um colaborador na nossa empresa. E eu fui ao velório dele, dia 9 de maio. Ele tinha 43 anos. Teve um infarto fulminante, a caminho do hospital, perdeu sua vida. E eu estava no velório dele, e a Bíblia fala assim, que é melhor estar em um velório do que em uma casa de festas. Porque quando nós estamos em um velório, nós refletimos o quanto a vida é frágil. O cara era aparentemente saudável, 43 anos, quem aqui tem projeto de morrer com 43 anos de idade? Ninguém tem. Mas nos faz refletirmos que nós não temos controle. Não tem. Eu não estou dizendo que nós não sabemos quando nós iremos. Por isso nós não podemos postergar esta decisão.
Nós não podemos deixar para amanhã reconciliarmos com Cristo. Nós não podemos deixar para amanhã a decisão mais importante da nossa vida, que é crer em Cristo. Nós não podemos deixar para amanhã receber Jesus, a fonte da vida, e termos a vida eterna, porque aquele que crê, mesmo que morra, viverá. Como é isso? Porque nós podemos morrer fisicamente, mas eternamente nós estaremos com o Pai, conhecendo a Deus, e nem os séculos dos séculos serão suficientes para revelar, nem toda a eternidade, a grandeza do nosso Deus, porque o nosso Deus é grande, o nosso Deus é infinito, é insondável, e será infinitamente feliz aquele que com Ele eternamente viver. E o oposto, irmãos, também é verdadeiro, e não é talvez tão anunciado. O inferno, ele não parou de existir porque pararam de falar acerca dele. O inferno não se tornou melhor porque alguns pregadores enfeitaram o inferno. O inferno não se tornou melhor porque alguns dizem: como um Deus de amor pode mandar alguém eternamente para o inferno? A escolha é sua, irmão. Deus diz: eu ofereço a vida e a morte, a bênção e a maldição. Nós escolhemos. Se nós cremos e recebemos esta vida, ou nós rejeitamos. A decisão é nossa. Mas o inferno existe e ele é real. Tanto é que Jesus fala mais do inferno do que do céu. Porque o alerta é maior para nós não irmos para lá. Porque não tem jeito, não tem volta. Não tem purgatório, não tem sacrifício que possamos fazer para alguém que morreu. Não existe isso. Cabe o homem morrer só uma vez, após a morte vem o juízo. É como que nós morremos e chegamos diante do tribunal de Deus. Aí, se vamos ser julgados pelaquilo que fazemos. Vou pegar lá o nosso livro, está aqui. Irmão, imagina aí, é tempo, só falando nosso pecado, né? A audiência quase, aí, inferno. Aí nós chegamos lá, nós cremos em Jesus, nós ainda temos a natureza de pecado, nós ainda tropeçamos, pecamos, mas nós não vivemos mais para o pecado, porque João diz: quando filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tem um advogado, que é Jesus Cristo, que intercede por vós diante do Pai. Nós clamamos a Cristo, pedimos perdão, tiramos aquilo ali, sai a culpa, e nós continuamos a nossa caminhada, mas nós recebemos a justificação. E aí, quando nós chegamos diante do tribunal de Deus, Paulo diz: nós vamos ser declarados justos. Não porque nós fizemos algo de bom, não porque nós ajudamos as vítimas lá do Rio Grande do Sul, não porque nós ajudamos os pobres, todos os que passaram na nossa porta, não porque nós vendemos tudo que tínhamos e demos aos pobres, não é por isso não, irmão, não porque eu nunca traí minha esposa, eu nunca bebi, nunca fumei, não fui a fé. Que bom, mas isso não leva para o céu. O que Deus vai ver é se nós cremos em Jesus e recebemos a justificação dele, de forma substitutiva. Aí Deus vai olhar para nós e vai ver a obra de Cristo imputada em nós, e vai nos convidar para entrarmos no seu reino, para vivermos com Ele pelos séculos dos séculos. Meus irmãos, olha o privilégio, um Deus tão grande se desfaz de toda a sua glória, do seu poder, para morrer no seu e no meu lugar, e nós rejeitarmos isso, este presente. Nós não podemos fazê-lo. Então, se a morte de Cristo é o maior dos milagres, a rejeição à salvação é a maior das culpas. E talvez, irmãos, você vem para a igreja com outros objetivos e propósitos. Deixa eu dizer para você, toda a Bíblia fala de Cristo. Os salmos, a lei, os profetas, os evangelhos, toda a Bíblia fala de Cristo.
Não é para mim, nem para você, mas é por nós, é por causa de nós. É porque Deus nos amou e porque Ele amou você. Então não se preocupe, irmão, se você não tem um carro que você sonhou nessa vida, tampouco aquela casa dos sonhos. Fique feliz porque você tem a salvação. E o dinheiro de comprar o carro não pode comprar a salvação. E o dinheiro de comprar a casa também não pode. Fique feliz porque você tem a salvação do Senhor. E se você não tem, se alegre hoje, crendo em Cristo, aceitando a sua obra, entendendo que um Deus tão grande não morreu como um fracasso, mas como uma vitória para mim e para você. E quando cremos nele, todo o nosso pecado é lançado no mar do esquecimento, é apagado, não servirá mais de condenação para nós, e a partir de agora nós andamos com Cristo, para a glória dele, para testemunho dele, reconhecendo que ele nos salvou. Aleluia, glória a Deus. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Quando nós entendemos o tamanho da salvação, nós nos alegramos no Senhor, independente do que temos nessa vida. Porque isso aqui vai passar, irmãos. Ninguém que está aqui vai viver mais 100 anos. E a história aí que nós conhecemos, né, depois de Cristo, tem 2024 anos. Passaram muitas gerações. Muitos com os sonhos nossos, com os projetos, e aqueles que creram em Jesus estão com Ele. Vivem pelos séculos dos séculos. Quem não crê já está condenado. No dia do juízo do Senhor, aquilo só vai ser promulgado, aquilo só vai ser declarado às nações. Mas aqueles que creem em Cristo têm a vida eterna. Isso deve ser a maior alegria do cristão. Isso deve ser o motivo de nós estarmos aqui adorando a Jesus. Se eu não tenho motivo, porque talvez o meu casamento não esteja bem como eu queria, talvez eu não tenha o trabalho dos sonhos, tampouco a casa, tampouco não moro onde eu queria morar, né? Eu tenho um motivo suficiente para estar na igreja. É a salvação. Então, quando você pensar em não vir para a igreja, lembre-se, foi porque o Senhor me salvou, é por isso que eu estou lá. Não tem nada que eu pudesse fazer. Ele não me salvou porque eu sou bonitinho, não. Tampouco porque eu fiz algo que Ele me amasse mais. Porque Deus não vai nos amar mais, nem menos. Mas Ele nos salva quando cremos na morte de Cristo Jesus. Eu gostaria de perguntar se tem alguém hoje que não entregou ainda a sua vida a Jesus, e esta noite quer fazê-lo, quer entregar a sua vida a Jesus. Levante sua mão. E antes que você fique com vergonha, todo mundo que já creu um dia fez isso, irmãos. Levantou sua mão. Mas porque eu creio, mas eu estou com vergonha de levantar a mão. A Bíblia diz: aquele que me confessa diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Nós confessamos o Senhor para tornar um ato público aquilo que é primeiro no coração. Nós cremos. Aquilo entra em nós e transforma as nossas vidas. É o Espírito Santo que nos convence. Então, se você quer entregar a sua vida a Jesus hoje, levante sua mão. Se você quer se reconciliar com o Senhor, já creu, se afastou dos caminhos do Senhor, tem andado errante, mas quer reconciliar-se com o Pai como filho pródigo, hoje é dia de fazê-lo. E você, irmão, que já creu, entenda que este é o maior milagre. Não fica pensando naquela dor na perna que você tanto ora e o Senhor não tirou de você. Não fica pensando naquele espinho lá, e já pedi tanto a Deus e Ele não me dá. Pense em algo que você não poderia conquistar. É a salvação, e o Senhor lhe deu. Isso é o maior dos milagres. Continue orando. Deus pode fazer, Deus pode trazer a solução, Deus pode
realizar os seus sonhos, pode fazê-lo. Mas o maior milagre Ele já fez, que é salvar a sua vida da condenação vindoura. Aleluia. E isso é motivo de estarmos alegres, irmãos. Isso é motivo de nos regozijarmos no Senhor. Isso é motivo de estarmos na sua casa, glorificando o seu nome, dizendo: não existe outro Deus. Santo, santo, poderoso. É o meu Deus que me salvou. Quando eu estava em trevas, cego, Ele me resgatou para a sua maravilhosa luz. Jesus deu vida a cada um daqueles que creem, vida eterna. Aleluia. Pelos séculos dos séculos. Vão na paz, que o Senhor abençoe, que essa palavra esteja guardada em seus corações. Tenha uma semana abençoada, guardada e protegida pelo Senhor. E não esqueçam, crie, por isso falei. Nós cremos em Cristo, na sua obra, e por isso nós anunciamos. Vão na paz em nome de Jesus. Cumprimente seu irmão, dê uma palavra de bênção para ele, dê um sorriso bonito de alguém alegre que tem a salvação do Senhor, tá bom? E vão na paz, em nome de Jesus.